Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado de São Paulo para acompanhar como é que está o início dos trabalhos de plantio da nova safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Azael Pisolato Neto, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Azael, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, o prazer é todo nosso aí, né? Para falar de um assunto tão importante aí, o início de uma nova safra, né? Azael, o vazio sanitário já se encerrou, o plantio está autorizado aqui no estado de São Paulo e já tem muitos produtores iniciando as suas atividades. Conta pra gente um pouquinho como é que está esse início de trabalho aqui no estado. Guilherme, como você falou, né, o vazio sanitário terminou aí no dia 15 de setembro, né? E as realidades que a gente tem no estado de São Paulo são as mais diversas possíveis, né? Quarta-feira passada, eu estou localizado em Jaboticabal, né? Fui fazer uma visita à Coopermoda, saí daqui de Jaboticabal, né? Passei o Rio Tietê sentido Assis ali, e de Jaboticabal até Assis, é um cenário muito preocupante, catastrófico, muita seca, muita área queimada, capacidade de umidade no solo que a gente não consegue nem fazer as dessecações, né? E aí, depois do rio ali, indo sentido para Assis, Cândido Mota, a gente já vê que as condições vão melhorando. Inclusive, chegando lá em Cândido Mota, a gente viu que há pouco tempo tinha tido uma chuva, estavam com um acumulado aí de quase 50 milímetros, e já tem regiões que foram possíveis se iniciar o plantio, né? Então, o pessoal ali de Buri, que tem a cultura irrigada também, né? Conseguiu já fazer o plantio. Em Cândido Mota, a gente já tem alguns produtores também com o seu plantio iniciado, outros já programado para começar essa semana. Então, é realmente uma safra de muito desafio e incerteza, né? Regiões com capacidade e outras que a gente ainda nem sabe quando nós vamos conseguir dessecar as culturas para iniciar o plantio. Zé, dentro dessa variedade, né, a gente vem de um inverno muito seco em muitas regiões aqui de São Paulo. Para esse produtor que está nessa região que teve menos chuva, que está com uma umidade mais baixa, o que ele precisa esperar antes de iniciar as suas atividades? Qual que é o cenário ideal para começar o plantio? Então, Guilherme, normalmente, né, essas regiões que já choveram, normalmente são regiões já dedicadas ao plantio de grãos, né? Quando a gente vem aqui para as regiões produtoras de cana, que o grão vem na reforma da cana-de-açúcar, são as regiões realmente que estão mais afetadas aí pela seca, né? São a seca aí, a pior seca dos últimos 90 anos, né? Então, a gente precisa, se a pessoa for fazer o plantio direto, ela precisa esperar essa cana brotar, ela está em plenas condições de vegetação para que se consiga fazer uma dessecação bem feita e depois vir com o plantio de soja. Se a pessoa for fazer um plantio convencional, né, com preparo de solo, ela precisa também na umidade para que se faça as gradagens, as subsolagens, né, e para que fique um preparo bem feito para que o plantio da soja ali tenha apenas condições de se desenvolver. Então, realmente, para essas pessoas que estão na região onde as chuvas ainda não vieram, vamos precisar esperar a chuva, né? Porque não adianta fazer uma dessecação nesse momento, não adianta eu começar um preparo de solo que vá me gerar torrão, que um problema futuro, né? Então, a gente espera muito ansioso aí pelas chuvas, pelo menos no final de setembro, início de outubro, para que a gente faça as operações e que o plantio comece na primeira quinzena, né? Mas é um ano muito desafiador e preocupante, viu, Guilherme? Porque a gente sabe que nessas regiões produtoras de cana também há uma pressão muito grande para que o plantio seja antecipado, para que não atrapalhe o plantio da cana lá em fevereiro, março. Então, a gente vê essa demora aí da chuva e já começa a preocupar o calendário do produtor.
E aí, diante desse início todo que a gente comentou, Azael, quais são as expectativas de vocês da ProSoja para essa safra em termos de área cultivada, de produção? O que a gente pode esperar, até se a gente comparar com a safra passada? Perfeito, Guilherme. A nossa expectativa é que haja um aumento de área, né? Esse aumento entre 5% e 8%, aí, chegando no estado de São Paulo a um volume perto de 1,3 bilhões de hectares, né? É uma safra bem representativa para o estado, que historicamente aí tinha perto de 1 milhão e 100, 1 milhão e 150, né? E veio crescendo. Esse ano a gente acha que atinge aí a marca de 1 milhão e 300 mil hectares. É um número muito representativo do estado. E aí, pensando em produção, Azael, existe alguma expectativa de vocês para a produção nesse ano? Guilherme, é difícil a gente falar, até por conta das condições climáticas, mas São Paulo, em geral, é um estado que investe em tecnologia, está localizado em terras boas. O preço da soja ele está remunerador, né? Então eu acredito que, apesar dos insumos terem subido demais, eu acho que o pessoal vai fazer o arroz com feijão bem feito e esses preços. Então, eu acredito que uma produtividade aí perto dos 60 sacos por hectare em um ano normal de chuva a gente consiga atingir. Agora, lógico, né? Se for o ano passado a gente já sofreu um pouco, né? Se a gente tiver outra seca e esse ano começando já uma safra com armazenagem de água no solo muito baixa, os reservatórios comprometidos, que pode até complicar a vida do pessoal que tem irrigação. Então, é realmente uma incógnita. Então, nós estamos rezando aí para São Pedro para que a gente tenha um bom ano, boas produtividades. A parte do produtor, eu tenho certeza que ele vai fazer. E aí, você comentou aí a questão dos preços remuneradores. Qual que é esse panorama de rentabilidade nesse momento, né? A gente acompanhou um aumento grande dos custos, como você comentou também, mas o produtor do estado de São Paulo teve boas oportunidades para travar seu custo, comprar insumos mais baratos e ter uma chance maior de rentabilidade? Guilherme, eu acho que com relação aos custos, é difícil a gente ver alguém que está com um custo baixo esse ano, né? Porque nós terminamos a última safra já com um cenário de custos elevados, né? Então, o que a gente vê é que o preço da soja continua remunerador, mas o risco que esse produtor está exposto hoje é muito maior que da safra anterior, né? Eu acredito que as correlações, o custo em sacas por hectare, né, ele continua muito parecido com o da última safra. A diferença é que na última safra a gente fazia uma conta de R$ 100 a saca, né? Então, considerando um custo aí de 35, 40 sacos, a gente falava de R$ 3.500 por hectare de exposição. Hoje a gente fala das mesmas 35, 40 sacos, só que uma soja de R$ 150 por hectare. Então a exposição dele passou de R$ 3.500, R$ 4.000 para R$ 6.000 por hectare, né? E é isso que preocupa a gente, Guilherme, e é isso que faz com que as ferramentas de trava futura, né, de venda futura, de seguros, passem a ser cada vez mais necessárias. E a gente tem alguma ideia, Zé, de quanto que já foi negociado para essa safra até esse momento? É muito pontual, né? Porque a gente sabe que ainda tem muito produtor com a safra passada estocada, né? Esperando aí aquela soja de R$ 200, né? O produtor, querendo ou não, alguns deles se capitalizaram, conseguiram se segurar essa safra, já anteciparam a compra de insumos. Então, assim, apesar dos preços estarem remuneradores, quando a gente conversa com as cooperativas, com as traders, o volume está abaixo do ano passado. Então, mostra que o pessoal está acreditando em preços melhores, né? Até pelas condições climáticas, China demandando, estoque mundial baixo. Por outro lado, tem essa questão do risco. Então, eu acho que realmente aí cada produtor tem que pôr na balança, ver onde o calo aperta, qual o risco que está disposto a correr. E no nosso caso aqui, a gente acredita no mercado altista, mas os custos nossos a gente já está travando para não ficar exposto.
Azael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse momento inicial de safra no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme, sempre muito bom estar com vocês. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é que todos tenham uma boa safra, uma safra com chuva, segurança, e Deus nos abençoe. Obrigado, Guilherme. Azael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aqui no estado. Um abraço, até a próxima. Grande abraço, estamos sempre à disposição. Esse, o Azael Pisolato Neto, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo, conversou com a gente para mostrar o panorama inicial dessa próxima safra de soja 21-22 no estado paulista. O Azael destacando que os trabalhos de plantio já começaram em algumas regiões do estado, enquanto em outras localidades essas atividades ainda não se iniciaram em função de uma conjuntura mais complicada de clima. A chuva foi menor, a seca está maior, baixa umidade, então em algumas regiões o produtor tendo que esperar um pouquinho mais para iniciar o seu plantio, esperando boas condições de clima na virada de setembro para outubro, para conseguir realizar o seu plantio ainda na primeira quinzena do mês de outubro, garantindo boas janelas para o ano que vem, tanto para quem vai fazer segunda safra de milho, como também para quem vai cultivar a cana nesse mesmo terreno. O Azael também destacando as expectativas de elevação na área cultivada para esse ciclo, crescimento de 5% a 8% com relação ao que foi plantado na safra passada e chegando pela primeira vez no estado de São Paulo a marca de 1,3 milhão de hectares, o que é uma grande área para o estado, e a expectativa, caso tudo ocorra bem com o clima durante todo esse ciclo, expectativa da ProSoja São Paulo, uma produtividade de 60 sacas por hectare, e isso, claro, se o clima contribuir, se todas as condições forem favoráveis durante todo esse ciclo da soja que a gente vai seguir acompanhando muito de perto aqui no Realidades da Safra. Azael também destacando as questões comerciais, questões de mercado. O preço da soja é bastante remunerador nesse momento para o produtor e um custo de produção que, apesar de um aumento nos custos de insumos, o alto preço da soja ajudou a compensar. Com isso, o custo de sacas por hectare vai se permanecendo parecido. Azael fazendo a conta que na safra passada, a safra 2021, o produtor paulista gastava entre 35 e 40 sacas por hectare para custear a sua lavoura, com uma soja no valor de R$ 100 a saca. Para esse ano, para essa safra 21-22, as mesmas 35, 40 sacas por hectare são necessárias para custear o hectare plantado com soja, mas tendo considerado a soja com valor de R$ 150 a saca. Então, essa elevação foi constatada no custo de produção, mas o preço da soja no mercado ajudou a compensar até aqui essa movimentação. Saiu também apontando que mesmo com esse preço bastante remunerador, o produtor optando um pouquinho por esperar essas negociações, volume de vendas menor do que o do ano passado, então o produtor apostando em novas valorizações desse preço da soja no mercado brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.